Olá! Hoje nós vamos falar sobre os processos de sucessão ecológica. Então veja, na biologia a gente tem que interpretar um pouquinho a nomenclatura. Então o que é sucessão? Suceder é algo que vai vir, né, na decorrência de alguma coisa que tinha anteriormente, né? Se a gente pensar numa questão de monarquia, né, o príncipe ele vai suceder o rei, ou por morte, ou por velhice, por algum fator desse processo. Então, no caso da ecologia, a sucessão significa que eu vou ter um tipo de área e essa área vai ocorrer um processo ecológico e vai ser transformada, vai ser modificada, vai ser sucedida, ok? Muito bem, tem dois tipos de sucessões. A sucessão primária significa que é um local que nunca teve nenhum tipo de ser vivo lá presente. O caso clássico que a gente tem são as rochas nuas. Então, esses locais que não tem nenhum tipo de ser vivo, habitante, nem flora, nem fauna, quando ele começa a organizar esses processos, então ele começa a entrar num processo, num período de sucessão. E a gente também tem uma sucessão secundária, ou seja, locais que já eram uma mata natural e que por alguma ação, um evento natural ou uma ação humana acaba sendo substituído. Isso acontece muito em locais abandonados, em áreas de plantios, agropecuária, que as pessoas acabam vendendo a área e ficam locais abandonados. Mas locais que anteriormente tinham uma ocupação natural, de uma vegetação natural. Bom, para isso, como que a gente identifica se está ocorrendo a sucessão, se não está, se já terminou, como que está esse local? Então, a gente tem algumas fases aí da sucessão. A primeira são as pioneiras. O que são as pioneiras? Geralmente são os primeiros, né? Pioneiro é alguém que vai chegar primeiro nesse local. Então, geralmente nós temos os líquens e gramíneas. Em geral, começa-se com a parte da flora. Então, os líquens acabam ficando lá, os passarinhos que passam vão defecando, tem as sementes, e aí essas sementes nesse substrato começam a crescer, e aí então forma uma forração. Feito isso, a gente já começa a ver que alguns animais vão transitar nesse local. Então, é a segunda fase que a gente chama de ecese. Essa fase, então, permite a reprodução das pioneiras e também começa a permitir que alguns pequenos grupos de animais comecem a frequentar essa área. Bom, esses animais eles ficam, alguns vão se estabelecendo e aí a gente então começa a ver a fase de séries. Ou seja, a gente tem um estabelecimento de alguns animais que antes era só transitório e alguns deles, inclusive, passam a ser substituídos. Eles fazem emigração, outros fazem imigração. Então, dentro desse processo, a gente começa a estabelecer aí relações, né? É uma fase onde a gente vê relações ecológicas entre a flora e a fauna. Além disso, existe a fase de clímax. Essa fase é quando a gente tem grande diversidade de espécies, tanto de flora como de fauna, e a gente também consegue ver essa população um pouco mais controlada. No caso aqui, uma fase de clímax, a gente poderia considerar a nossa floresta amazônica, né? Mesmo ocorrendo todos os processos de intervenção do homem, da indústria madeireira e tudo mais, nós temos trechos lá onde é altamente equilibrado, grande diversidade de flora, de fauna, as relações que acontecem ali em relação ao clima. Então, tudo isso faz com que aquele ambiente atinja, né, um clímax, atinja uma estabilidade. Então, o que seria essa sucessão ecológica? Primária, quando está num local não habitado e passa a pertencer, né, a alguns grupos da fauna e da flora, ou sucessão secundária em áreas em que então foi retirada a mata natural e depois com o tempo essa mata volta, mas nunca ela vai chegar ao mesmo estágio da mata anterior. Então, fiquem atentos, esse é um tema que cai bastante no vestibular, eu espero que vocês se deem bem, até um próximo encontro.